Eu preparei essa live muito por conta de todos os relatos que eu recebo diariamente, né? Por tudo que a gente conversa, quem sabe aí que me manda direct sabe que eu respondo todo mundo. Tenho umas conversas com quem me manda. E não só no direct, mas porque pelo que vocês colocam também nos comentários e tudo mais. E o ponto é o quê? Que ainda, infelizmente, a responsabilidade da educação da criança, do desenvolvimento da criança, ainda recai muito sobre as mamães. As mamães também, né, pegam essa função como se fosse só para si realmente, como se a obrigação fosse só delas. Então, gente, as mamães estão cansadas. As mamães, elas podem até não estar verbalizando isso aí para você tão claramente, papais, vovós e o resto da família que tá aí, mas as mamães estão cansadas. São muitas funções acumuladas. É ou não é? Né? Ó, a Adné agora tá com o esposo, ótimo. E assim, sabe o que acaba acontecendo? O meu maior público são mamães. Então, as mamães estão ficando, né, estão entendendo mais sobre o processo de desenvolvimento da fala dos filhos, estão entendendo que é real o motivo de preocupação quando a criança não fala, mas quando elas vão repassar isso para o resto da família, aí a coisa muda de figura. Que é o quê? Ou a mamãe está exagerando, ou a mamãe está querendo ser apressada, ou a mamãe está louca. Cada criança tem seu tempo, porque o resto da família, o resto da rede de apoio segue acreditando nessas papos gerais e ultrapassados que nós giram por muitos cantos, que é isso, que cada criança tem seu tempo de falar, que quando der o tempo certo vai falar, e coisas desse tipo que, né, ajudam o quê? A criança piorar esse quadro de atraso de fala. Acaba que esse atraso de fala acaba se instalando mais, é mais difícil. Quanto mais tempo a gente demora para agir, mais tempo a gente precisa para tratar, né, para melhorar. Então, assim, essa live hoje foi pensando nisso. Ó, vocês todas estão aqui conversando, confirmando. A mãe que trabalha fora, a mãe que fica em casa, mas que o trabalho em casa é árduo também, né? O cuidado com a família, cuidado... Nossa, gente, é tanta coisa que tem que fazer. Então, assim, por que o papel da família é tão importante no desenvolvimento da fala? Primeira coisa a se dizer também que temos mamães solos, né? Assim como temos papais solos também. Mas, no entanto, ninguém é sozinho. Então, família não é só aquela que a gente tem vínculo sanguíneo, né? Família é também aquela pessoa que você tem como rede de apoio. Pode ser a sua babá, pode ser sua melhor amiga, pode ser a Dinda, o Dindo, pode ser qualquer pessoa que esteja presente e sendo a sua rede de apoio nesse maternar, nesse paternar, nesse desenvolvimento da criança. Isso é importante de ser dito também. Então, para a gente entender, um ponto importante também, que rede de apoio é para apoiar as decisões, né, daquela mamãe, daquele papai em relação a como vai ser o desenvolvimento e a criação do filho. E não para dar aqueles pitacos, né? Então, a gente também tem que diferenciar isso, porque às vezes esses seus palpites, que é claro que é querendo bem, mas isso também se torna um peso para essa família. Então, até pra gente, o que a gente vai falar, a gente tem que saber como falar. E aí, falando dessa família, né, que nem eu disse, família é sim aquela que a gente conhece tradicionalmente, mas ela também pode ser pessoas de fora, que às vezes a gente tem pessoas de fora que são mais da nossa família do que a própria família, e é tranquilo. O que a gente tem que entender que o quê? A família, essa aí de convivência, é a base dessa criança. Por ser a base dessa criança,
ela exerce influência direta no desenvolvimento dessa criança. Se ela influencia diretamente, se ela que dá a base, o alicerce para essa criança, eu não posso, enquanto família, achar que o meu papel é só esperar o outro fazer e não assumir a minha parcela de contribuição, né? Aqui, ó, a Dai tá colocando, são aquelas pessoas que convivem com a criança, a Vanessa colocando a família que a gente escolhe, família quem a gente escolhe. Então isso, a gente escolhe, mas a pessoa também se deixa escolher. Se essa pessoa faz parte da sua família, se ela escolheu estar lá, né? Se eu, no caso, vou me colocar nessa pele, eu não posso achar que eu não tenho um papel de influência no desenvolvimento dessa criança. Inclusive, são essas experiências positivas, né, de convivência familiar que acontece desde o nascimento, na verdade, desde antes do nascimento, é que vai dizer e estruturar quem vai ser essa criança, como vai ser e como essa criança vai ser na vida adulta. Então, assim, quanto mais participativas são essas pessoas ao longo do desenvolvimento da criança, mais e melhor vai ser esse desenvolvimento dela. Concorda? Além disso, quando a gente pensa assim, vamos supor, estou só eu com a criança para estimular, já é um estímulo excelente. Mas se tem eu e mais uma pessoa, é mais estímulo ainda. Se tem eu, mais outra, são mais estímulos ainda. Então, aí a gente tem que parar com essa história de que é a mamãe que tem que ensinar. Claro que o vínculo, né, afetivo da mamãe, carregou na barriga e tudo mais, é gigante. Mas crianças criam grandes vínculos afetivos com todo mundo da família. Basta que você se permita, né? A criança vai ter esse vínculo com você. Então, né, baseado nisso, desse desenvolvimento da criança, essa base, essa influência que a família exerce, né, quando é de forma positiva, a tendência é que essa criança desenvolva mais e melhor e tenha o desenvolvimento dentro do que a gente espera, né? Com todo mundo se ajudando, todo mundo fazendo, todo mundo participando de fato, é uma experiência positiva para a criança e ela tende a desenvolver melhor. E isso inclui a fala. Quando esse processo não ocorre dessa forma, ocorre inadequado, né? Quando a criança tem o exemplo de um, mas os outros não são tão participativos nessa criação, nesse desenvolvimento, começam a aparecer os prejuízos no desenvolvimento dessa criança, seja desenvolvimento da fala, seja desenvolvimento cognitivo, seja, né, o desenvolvimento global dessa criança. Porque, de novo, nós aprendemos através da experiência. Quanto mais experiência a gente vivenciar, quanto mais exemplo a gente tiver, melhor vai ser o desenvolvimento dessa criança. E aí aqui acontece uma coisa muito séria nesse ritmo aqui, tá? Que é o quê? Quantas vezes eu não vejo o seguinte comentário para mim: poxa, Lua, eu vejo que meu filho tem necessidade, eu quero muito, mas eu sou a única pessoa que entende dessa forma. O meu marido acha que não, a minha mãe acha que não, então eu fico de mãos atadas. E aí, quando você vai ver a dinâmica dessa família, o que acontece? Muitas vezes as famílias estão se desautorizando. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor aí na sua casa que você, né, mamãe tá aí, entendeu já, o papai mesmo entendeu. Mas aí vem outra pessoa da família, você, digamos, eu não quero mais expor o meu filho às telas. Tirei as telas do meu filho.
Mas aí chega uma pessoa da família e diz, ah, não, isso é besteira, e pega e entrega o celular, a tela, a televisão, qualquer coisa para a criança, lhe desautorizando, né? Então, um tá querendo caminhar no rumo e o outro tirando do rumo. Não tem como essa criança não ficar, pelo menos, no mínimo do mínimo do mínimo, confusa. O que, afinal de contas, quem é que tem razão aqui? E aí, sabe o que acontece? A criança vai pro lado do que para ela é mais atrativo, né? Já fiz outras lives, vocês sabem aqui, digamos nesse exemplo da tela. A tela é uma coisa super atrativa para a criança porque é altamente estimulante visual. Então você acha que ela vai correr para quem está oferecendo o celular, a tela ali, né? Que é o que ela quer? Ou ela vai correr para o outro lado e dizer, não, não é isso não. A criança ela não tem a maturidade para isso. E cada vez que a gente se desautoriza, que a gente sai, né, desautoriza o outro, a gente confunde essa criança e a gente não ajuda no desenvolvimento. Para a criança desenvolver, né, direito, para ela ter um estímulo adequado de fala, a primeira comunicação ali, que é a base, que é a família, tem que estar falando a mesma língua. A mesma língua. É muito difícil a gente conseguir estimular uma criança se é um fazendo e os outros achando que é besteira, que não. Quando todo mundo entra no mesmo ritmo de estimulação, que entende da importância, que começa a aprender como fazer, a criança desenvolve. E eu falo isso, experiência até aqui na minha própria casa, com a minha afilhada, com a Alice. A Alice, inclusive a Dai aqui, que vocês conhecem, que é a minha irmã que me ajuda aqui nas lives, várias vezes fazia o caminho errado. Eu, não vamos lá, vamos se organizar. Então, eu tive que organizar todo mundo aqui em casa pra gente adequar os estímulos, todo mundo falar a mesma língua, ninguém se desautorizar. Quando um falou é aquilo, todo mundo mesmo, né? Que você ali no fundo não concorde. Você conversa em outro momento, mas não faça isso na frente da criança. E para seguir estimulando, para a criança ter um desenvolvimento adequado, né? Ver a família, ver todas as pessoas dessa família como pessoas que vão lhe dar um suporte com que ela pode contar. Quando você divide essas funções, na verdade não é nem dividir, quando cada um entende o seu papel, a sua importância no desenvolvimento da criança, a sua importância no estímulo dessa criança, no estímulo da fala dessa criança, o peso também é dividido e diminui. Então essa carga aí que a maioria das mamães carregam, né? Essa preocupação diminui, porque agora tá todo mundo no mesmo ritmo, tá todo mundo na mesma pegada. Então essa criança consegue receber estímulo de todo canto. Qualquer pessoa ali daquela família que ela chegue, que ela converse, né, que ela vá tentar algum tipo de interação, vai estimular ela. Quanto mais estímulo, melhor o desenvolvimento da fala, inclusive. A Day que tá falando, ó, ela fazia tudo errado, enchia o saco com repetição. Repete. Gente, esquece repetição. Isso não é estímulo, tá? Então, quando essa família, né, entende da sua importância... Um minuto. Entende da sua importância, entende o processo, porque eu também, quem é seguidor novo vai saber, mas os seguidores antigos já sabem que eu falo, conhecimento é poder, conhecimento liberta. Quando você entende do processo de desenvolvimento da fala e você sabe que seu filho não está desenvolvendo dentro do que é esperado, e aí você entende a sua importância e entende que você é responsável pela modulação também do desenvolvimento, você entende que você tem necessidade de organizar um estímulo adequado para que essa criança desenvolva. Agora, quando eu não entendo disso, quando eu não entendo o processo, né, de como ocorre o processo de desenvolvimento da fala, eu não tenho como assumir essa responsabilidade, eu não tenho como dividir essa carga, porque eu estou sempre achando que está tudo bem, que está normal. Então, assim, conhecimento é de fato libertador, tá? Então, assim, papais que estão aqui na live, vovós que estão aqui na live,
quando vocês verem essas mamães falando que precisa estimular, que precisa fazer alguma coisa, antes de dizerem para ela qualquer coisa, perguntem, procurem saber sobre os marcos do desenvolvimento da fala. Porque aqui, né, eu estou constantemente ensinando que a gente não deve comparar uma criança a outra, mas que a gente deve comparar o desenvolvimento que o nosso filho tem com os marcos do desenvolvimento da fala, porque são eles que vão nos dar um parâmetro se essa criança de fato está produzindo de fala o que é esperado ali para a idade dela ou se não. Entende a diferença agora? Então, tem inclusive um estudo que demonstra que 72% das vezes que a mamãe, né, o papai ali desconfiam que tem algum problema no desenvolvimento da fala da criança, eles estão certos disso, eles estão com razão. Então, se aí a mamãe está preocupada, provavelmente ela tem razão nisso, tá? E aí a gente precisa ficar atento para colaborar e não para atrapalhar. Faz sentido ou não faz? E aí, opa, travou? Voltei? E aí, me digam se está funcionando normal. A Fabiane está me dizendo que travou. Dai, tá funcionando? Tá funcionando. Então, só para lembrá-los que o papel é da família, tá? O papel não é só da mamãe. E o papel da família é ensinar, é educar, é estimular, é proporcionar um ambiente favorável para o desenvolvimento dessa criança. Em momento nenhum você vai ver lá escrito só papel do fulano ou é o papel só da mamãe, né? É o papel só do papai. Não, tudo é o papel da família. A família tem que assumir essa responsabilidade em relação ao estímulo da fala. Que nem de novo, repetindo, por que é importante? Porque quando, né, cada um assume um pouquinho dessa responsabilidade, fica mais fácil para todo mundo. Né? Cada um assume sua responsabilidade, cada um tenta fazer um pouquinho para ajudar. E aí fica mais fácil, e além de ficar mais fácil, a criança começa a desenvolver melhor ainda, né? Acelera o processo. Então, aqui a Dai falando, inclusive os irmãos podem ajudar. Exatamente, quem tem criança aí com o irmão mais velho, né? Com o irmãozinho que fala melhor, você pode e deve utilizá-lo também para ajudar nos estímulos do seu filho. Ele também é um exemplo, ele também é uma forma da criança vivenciar fala, né? Ele também vai contribuir para isso. Então não tratem as crianças também como coisas separadas. Esse aqui fala, esse aqui não fala, esse aqui pode fazer essa atividade, esse aqui faz outra. Quanto mais você incluí-los, quanto mais eles estiverem juntos, melhor, né? Vai ficar aqui, olha, o exemplo do meu irmão aí para ajudar. Então, para vocês verem, é a família inteira. A família inteira tem esse papel. É ou não é? Cadê as opiniões de quem tá com a família aí assistindo junto? Contem pra mim. Tá fazendo sentido ou não? Ou realmente o que eu tô falando é besteira e isso é responsabilidade da mamãe? É só uma pessoa que tem que resolver tudo? Né? Então, gente, vocês precisam aí
direcionar. A família precisa ser direcionada. Olha a Edneia aqui contando, o marido concorda também, que bom. Precisa ser direcionada para todo mundo estar no mesmo ritmo de estimulação, para todo mundo entender como é que funciona. E aí aqui, olha, que nem várias mães no início da live falaram, o papai tá trabalhando, o papai não pode porque tá trabalhando. Pode ser que ele não tenha essa disponibilidade para estar aqui, para assistir, para conhecer. Se puder, inclusive, chamem sempre. Venham mais vezes, faço questão. Ou a vovó, ou enfim, a sua rede de apoio, a sua família, que nem eu falei. Mas você, mamãe, você explique então para eles, né? Olha, é assim que funciona, é assim que deveria estar. Então, por favor, me ajude, vamos se ajudar, então, sabe? Porque eu entendo que nem sempre dá pra estar aqui, digamos, na live. Mas a live também, né, gente, aqui no ao vivo, é uma parcela do que eu faço. Tem muita coisa ali no feed que pode ajudar vocês na estimulação, que dá para você aí que ainda não entendeu sobre o processo de desenvolvimento da fala, vir entender esse processo que não é intuitivo. Esse é um processo que é aprendido e que, claro, tem sim fatores que influenciam diretamente nesse desenvolvimento. Tem fatores, mas todos eles são superados através de estimulação. Quanto mais você estimular a fala do seu filho, mais ele vai tentar falar, vai tender a falar. Claro que, né, estimulação correta e direcionada. Estimulação não é que nem as desautorizações que a gente faz um pro outro, né? Um aqui tá entendendo que não pode falar infantilizado, não pode falar igual a criança, e aí o outro tá lá falando tati-bitati, reproduzindo todo o jeito que a criança fala errado, por exemplo. Aí fica muito difícil. A gente precisa parar de confundir as crianças, a gente precisa simplificar o aprendizado delas. Então, assim, a família tem um papel super importante nessa divisão, né? Não é divisão de tarefas, na verdade, no agregar das tarefas, no agregar dos estímulos. Porque a partir do momento que eu entendo da minha responsabilidade, eu faço a minha parte de contribuição. Então, quanto mais eu contribuo, mais eu consigo. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de uma mamãe que está na turma do método Estimule Já. Nessa família lá, o vovô, né, o pai da mamãe, mora com eles. E aí o vovô, né, antigo, outra geração, fica bastante tempo com a criança em casa, mas ele fazia algumas coisas que para ele era estímulo, mas não era o estímulo correto. Então aí essa mamãe do método pegou e mostrou algumas aulas minhas, mostrou algumas orientações, até alguns áudios que eu mandava para ela, mostrou para ele. E esse vovô se reorganizou no estímulo. Então, no que ele se reorganizou, no dia que essa criança falou a primeira palavrinha, que era uma criança que não falava nada, ele estava presente e esse vovô chorou de emoção. Então, nesse momento, você percebe que quando a família se junta, quando a família entende, quando a família agrega, o processo de desenvolvimento da fala da criança acelera, todo mundo fica feliz e todo mundo dá a sua parcela de contribuição. E isso é fantástico, porque essa criança também está fazendo esse tipo de registro, né, nela. Ela vai crescer ela vai ser um adulto valorizando a família, né? Valorizando todas aquelas pessoas. Porque não tem, poucas coisas são tão efetivas do que a gente ser cuidado. Tenho certeza que você aí sabe bem as pessoas que cuidaram de você, que tiveram cuidado com você. Então, pensem nisso. Pensem nisso na hora do desenvolver. Se você aí, né, que tá aqui junto, parte da família, tá achando ainda, seguir nessa linha de raciocínio, que, sei lá, seu papel é só
ficar com a criança por um tempo, mas o ficar era aquilo ali, estou aqui olhando, mas não estou fazendo nada. Você acha que seu papel é só o de provedor, de pagar, de coisas e acabou por aí, não faz nada? Se você acha que você está mais cansado do que as mamães e por isso tem que ficar para a mamãe, isso tudo espero que tenha ficado das 21h07 para trás, que foi a hora que a gente começou essa live. Que agora, das 21h07 para frente, isso já tenha sido modificado aí na sua família. A Day falou agora há pouco aqui, inclusive, a dona Josélia está aqui na live, da Passo a Passo. Ela é uma vovó que se inscreveu no método Estimule Já para saber de que forma poderia ajudar melhor o desenvolvimento da neta. Fantástica, dona Josélia. E tá aí, super feliz. Neta desenvolveu mais, ajudou ela a família. Então, para você ver que quando a família tem esse espírito de ajudar, não fica esperando. Eu mesmo posso tomar uma atitude para resolver. É ou não é?